Graças a paz de Jesus, aqui é o Renato, retornando com vocês aqui no canal Hora Teológica. Tudo bem com vocês? Hoje para trazer mais uma dica de leitura relacionada aqui ao Antigo Testamento e na linguagem menos ofensiva, né, ao povo de Israel, Bíblia Hebraica. Trazendo aqui uma obra de um historiador que trouxemos já aqui uma outra oportunidade, uma outra obra dele, mas essa obra aqui que é também bastante rara, mas é para completar a outra obra seguida também de Teologia do Novo Testamento, ou, perdão, Teologia do Antigo Testamento. Antes de apresentar para vocês aqui qual obra é essa, dá aquele like pela curtida no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte dessa família e ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, no Instagram, Telegram, Facebook, no WhatsApp, ok? E sempre, sem esquecer, olhar sempre o sininho se está ativado, porque o YouTube tem, no caso, limitado o alcance dos nossos vídeos, né, do nosso canal. Então, sempre olhando o sininho lá se está ativado. Você aperta o sininho, vai abrir as 3 opções. A primeira opção vai ser a opção todas, você aperta para não perder nenhum conteúdo no canal. E sempre de olho no nosso Instagram, hora_teológica. Lembrando os irmãos também que a semana que vem estaremos formulando o grupo. Quem não ainda mandou o seu contato, por favor, entre lá, tá bom? No meu e-mail, que eu vou colocar aqui na tela, santosrsb2004@gmail.com. Coloca o seu nome e o seu telefone de WhatsApp de contato para a gente formar o grupo para a semana que vem. A gente está colocando. Que grupo é esse, irmãos? Voltando a lembrar os irmãos, porque não foi feito ainda, pelo fato de a procura ter sido muito pouca. Mas para a gente trocar algumas ideias, falando sobre teologia, né? Sem debate de ideologia, de posição teológica, para não dar confusão. Só para debate teológico, né? Assuntos, informações de obras que estão chegando no mercado e tudo mais, tá bom? A obra que eu vou apresentar para vocês é essa aqui, ó. Estruturas Teológicas do Antigo Testamento, do George Forer, editora Academia Cristã. Lembrando que eu vou deixar abaixo do vídeo o link da descrição, tá bom? E lembrando aqui também para vocês que o George Forer, ele é um autor fenomenal. Ele é, aqui, ó, biblista. Deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês, que a gente já vai entrar já no sumário já. Aqui, ó, ele é biblista, veterotestamentário, de fama internacional. Entre suas maiores obras pode-se recortar a história de Israel. Tem aqui religião de Israel, né? No caso da Academia Cristã com a Paulus, eu tenho aqui também na playlist. Vocês só procurar lá, tem o review. Os estudos sobre profetas veterotestamentários, os estudos sobre teologia e história veterotestamentária, tradição e história do êxodo, história da religião de Israel. Isso aqui, ó, história da religião de Israel, que eu tenho essa obra aqui no review, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui o sumário, tá? Eu vou passar aqui rapidamente, porque o sumário é muito grande, para a gente não perder muito tempo, para a gente fazer um breve comentário. Temos aqui, ó, capítulo 1, interpretações do Antigo Testamento. Você tem a problemática, interpretação pré-cristã, cristã, a prova profética, alegórica, cristológica. Então, vamos olhar um pouquinho disso aqui, fazer a comparação do judaísmo e cristianismo. Ó, Isaías 53 é a morte de Jesus. Ó, capítulo 2, Antigo Testamento e Revelação. O Antigo Testamento e Revelação, Deus se revela, mas se trata de verdadeira revelação. Aqui, ó, meio de revelação, revelação e história, revelação e pregação profética. Aí você vem para o 3 aqui, ó, múltiplas possibilidades de existência. A fé na época mosaica, aqui existência de magia, retorno restaurador à fé já vista, existência, culto e lei. Aqui, ó, atitude existencial dos profetas, o profetismo, a concepção da existência, a pregação profética. Não podem parar aqui, ó, se quiser, porque é muito extenso. Eu vou dar uma pausa aqui para vocês conseguirem até pausar e olhar as melhores partes. O conflito com a sabedoria, significado contingente e universal das formas da concepção veterotestamentária, que é relacionada aqui ao Antigo Testamento. Capítulo 4, a unidade da multiplicidade. Ó, a questão do núcleo central da teologia do Antigo Testamento, soberania de Deus e comunhão com Deus. Aí você vem aqui o trabalho com os salmos que ele vai fazer, né? Uma leitura, uma pesquisa
soberania de Deus, aqui a santidade, Brit, Marshal, Shafat, rei, pastor, comunhão com Deus. Aqui, ó, temor e confiança, experiências religiosas fundamentais, a ação de Deus na vida do indivíduo. Capítulo 5, força e capacidade de transformação. Isso é muito grande, irmãos. Leis, mitos, cânticos, profecia, a tradição e interpretação, ó, livros históricos, sapiensal, proféticos, questões gerais, fé e sociedade. Aí nós vamos para o capítulo 6. Desdobramento, estrutura pessoal, intervenção de Deus na vida dos povos e dos indivíduos, o Deus que atua e o Deus oculto. Interessante, hein? A intervenção de Deus na natureza, intervenção de Deus por meio das forças dos acontecimentos naturais, no caso das providências, né? Conceito da criação. Correlação entre Deus e o homem, ele vai discorrendo. Fé com praxis, a dimensão histórica da fé. Aí vamos para o capítulo 7. Aplicações práticas, o significado da história das origens, a criação do homem como risco de Deus, no caso sabendo, né? Deus criando o homem sabendo que ele já iria pecar. A crise do homem, o estado e a ação da política, natureza do Estado israelita, crítica de Estado, fé e vida civil, fé e ação política. Aqui no caso mais a questão social, histórico, cultural e social de Israel. Essa parte aqui. Ó, pobrezas e medidas de intervenção social, implicações para o presente, a mudança do homem. 4. Homem, técnica, questão dos termos atuais, perspectiva fundamental do Antigo Testamento, rejeição do progresso, aceitação do progresso, tomada de posição dos profetas. 5. Futuro do homem. Representação do futuro com base na lei, expectativa do futuro no profetismo escatológico e na apocalíptica, o exemplo dos profetas maiores. Conclusão Antigo e Novo Testamento. Nós temos aqui mais de 450 páginas. Vamos ver aqui. Tem 454 páginas, praticamente. Vamos dar uma olhadinha aqui. A página que eu separei para a gente dar uma olhadinha na página 33. Sempre vai ter aquela comparação que ele vai fazer aqui. Judaísmo e cristianismo. Aqui, ó. Interpretação cristã. No caso do texto, né? Aqui, ó. Desde o início, a Igreja primitiva sempre teve uma escritura sagrada. Com efeito, ela adotou a sagrada escritura do judaísmo, o Antigo Testamento. Com ele era na época como se tratasse de um fato pacífico. A pergunta sobre a vida eterna. Jesus recorda aos escribas das exigências, né, Deuteronômio, os textos aqui, de que é preciso amar a Deus e ao próximo. Faze isto e viverás. Aqui está tratando da lei. Aqui, ó. A prova profética. A prova profética não visa a compreensão do Antigo Testamento em geral, mas demonstrar que Jesus de Nazaré, apesar das aparências, é o Messias. Naturalmente, ela também pode servir da mesma forma ao adversário de Jesus para provar o contrário, que ele não é. Só isso já a tornaria inutilizável. Além disso, não se dirige a fé ao coração do homem, mas à sua mente, ao seu intelecto e à sua capacidade especulativa. O crente nada vem a saber sobre a pessoa e a obra de Cristo que já não soubesse pela tradição cristã, primitiva ou através do Novo Testamento. Além disso, a espera de um Messias teve um papel marginal no Antigo Testamento, e assim mesmo somente naqueles circuitos do período pós-exílio que tinham uma mentalidade escatológica fiéis à dinastia da época. Quero achar um trecho aqui. Ele vai fazer uma questão bastante bem polêmica. A interpretação alegórica cristológica. Ele vai tratar o seguinte. Eu já vou passar aqui por cima, porque nós não vamos ler aqui, porque não vai demorar muito, vai ficar muito grande o vídeo, sobre a questão de Isaías 53, com a interpretação judaica e a cristã ali. Então a questão que é literal, que é a questão judaica ali, Isaías 53, aqui ele vai tratar sobre a interpretação que o cristianismo faz. A cristologia vista no Isaías 53 sendo ela alegórica. Lembrando que ele praticamente é um descendente de judeu, né? Então você não vai ver muito
a posição dele centrada no cristianismo. Então não é uma obra que eu indico para iniciantes, tá bom? Pessoa que está começando na teologia, né? Pessoa que já está avançada. A interpretação alegórica cristológica também é inutilizável. Explicando-se um texto veterotestamentário qualquer, encontra-se alguma palavra ou conceito que permita uma associação de ideias com Cristo. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que a leitura que nós fazemos muitas das vezes parece, né, ele não está dizendo isso com as suas palavras, mas parece que o cristianismo, em alguns textos no Antigo Testamento, faz uma leitura forçada, vendo algo alegórico para dizer que está se tratando de Cristo, quando na verdade não é. Isso aí é uma visão crítico-literária que ele está fazendo, né? Essa palavra ou esse conceito transforma-se então na chave de interpretação de todo o texto, que por meio dela passa a ser aparentemente explicado de modo novo, parecendo conter muitas referências ou alusões mais ou menos evidentes a Cristo. Aplicando seu esquema profecia e cumprimento, já estão dados todos os elementos para se deformar de modo mais grosseiro. É um texto veterotestamentário, mutilando a ponto de torná-lo irreconhecível, ou seja, como se estivesse fazendo uma deturpação do texto, né? Como aconteceu muitas vezes desde os tempos da Igreja Antiga. Entendeu? Aqui, ó, outra parte também polêmica. Embora dificilmente se possa dizer que figuras ou acontecimentos veterotestamentários não tenham existido ou acontecido por si mesmos, nem por isso se deixa de querer ver no Antigo Testamento o evento Cristo expresso de forma tipológica. Nós sabemos muito bem que o Antigo Testamento também fala de Cristo. Por exemplo, a questão de Isaías 53, o tema servo sofredor, os judeus não veem ali a figura de Cristo, sendo ele aquela pessoa que veio substituir a raça humana pelos seus pecados, que veio sofrer e tudo mais. O servo sofredor é visto como o próprio Israel ali na visão da leitura judaica. Então, assim, o George Ford vai fazer de forma não ofensiva, de forma bem diplomática, aqui uma questão comparativa da visão sociocultural, a questão política, a questão religiosa principalmente, e a questão da interpretação das escrituras, sempre uma comparativa entre judaísmo e cristianismo. Tá bom, irmãos? Isso aqui é uma obra fantástica. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo para vocês o link da descrição. É uma obra que já é antiga, tá? E normalmente com essa capa é difícil de encontrar. Vai encontrar mais aquela capa amarela, né? Normalmente eu acho que é da Paulus, a versão mais antiga, né? Mas de qualquer maneira, quem encontrar, não tenho. Que é uma obra sensacional que vai completar também aquela história da religião de Israel também, do George Ford, e aquela teologia do Antigo Testamento, que é do Ford e do Selling, que também tem review aqui no canal. Tá bom, irmãos? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.